Você vai assistir nessa edição do Jornal Mãe de Deus Notícias. Ação social leva serviços à população do distrito de Miraselvas. Escola João Santos encerra ano letivo com mostra cultural. Ministério Público move ação civil pública sobre a construção do Hospital de Capanema. E a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Capanema celebra os 29 anos de vida sacerdotal de Frei Rodrigo. Essas e outras notícias a partir de agora no seu Jornal Mãe de Deus Notícias. Iniciamos essa edição do Jornal Mãe de Deus Notícias falando para você de vaga de emprego. O Cine de Capanema está recebendo currículos para as seguintes vagas de emprego, hein? Auxiliar de frota. Atenção, você que já trabalhou em portaria de empresas. Olha, o Cine está recebendo o seu currículo aí. Uma vaga para candidatos do sexo masculino para auxiliar no controle de entrada e saída de veículos, controle de manutenção, né? O candidato tem que ter habilitação A ou B, ou de preferência D, que entenda um pouquinho também de mecânica de veículos, tá certo? Idade entre 20 e 40 anos de idade. Se você se encaixa nesse perfil, passe lá no Cine e deixe o seu currículo. Olha, repositor embalador. Mas atenção, somente para pessoas com deficiência. Idade acima de 18 anos, para trabalhar com reposição de mercadorias e também embalagem em estabelecimento de grande porte, né? Supermercado de grande porte. Olha, pessoas com deficiência, você pode deixar o seu currículo aí no Cine Capanema, tá certo? Salário mínimo, hein? Tem 2 vagas, tanto para homens quanto para mulheres, tá certo? Não perca a oportunidade, você que é portador de alguma deficiência. Empregado ou empregada doméstica, é isso mesmo, olha, tem uma vaga para homens ou mulheres aí para trabalharem em atividades domésticas de limpeza. Se você se enquadra nesse perfil, idade a partir de 20 anos de idade, seja solteiro, que possa morar na casa e que tenha também disponibilidade para viajar, tá certo? Se você se encaixa nesse perfil, passa no Cine, deixe o seu currículo e aguarde ser chamado para a entrevista. Bom, e a gente vai falar agora aqui do Hospital da Construção do Hospital de Capanema. O Ministério Público, através da Promotoria de Justiça aqui de Capanema, entrou com uma ação civil questionando tanto a agilidade quanto alguns serviços que não estão sendo cumpridos lá na construção do hospital. Acompanhe. O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Promotoria de Justiça de Capanema, ingressou na última quarta-feira na Justiça com ação civil pública para que o governo estadual preste informações obrigatórias sobre o andamento das obras do Hospital Regional de Capanema. O Ministério Público, nesse caso do Hospital Regional, já entrou com 2 ações. Uma visando garantir a construção do Hospital Regional, como foi recomendado no estudo técnico feito pelo governo anterior, e atualmente com outra ação visando garantir transparência. A obra lá não tem placa, não foi apresentado licitação, não se permitiu que vereadores entrassem para olhar a obra. Então a gente entendeu que ali está havendo uma violação de direito, da falta de acesso da população a essa informação de que construção é essa, o que vai ser atendido. Nós não temos ainda, nós queremos que o Poder Judiciário garanta esse atendimento, que a população de maneira geral tenha acesso a essas informações. O senhor espera em que tempo uma resposta do governo para esse seu questionamento? O mais rápido possível, a partir de janeiro, a gente quer ter essa informação. A construção da unidade de saúde está atrasada e ocorrendo de forma pouco transparente. O governo estadual deveria ter iniciado a construção do Hospital Regional em 2015, após ter desapropriado o Hospital São Joaquim. Mas o cronograma inicial não foi cumprido. O governo contratou uma empresa para executar as obras do Hospital Regional de Capanema e não prestou as devidas informações legais obrigatórias à sociedade e às instituições devidas.
Com a desapropriação do Hospital São Joaquim e o atraso na obra do Hospital Regional, grande parte da população tem se deslocado para outras cidades em busca de atendimento, sendo essa situação crônica na região. Em 2017, iniciou a demolição do antigo Hospital São Joaquim sem a devida sinalização com placa de obra e informações obrigatórias, como o prazo e custo do empreendimento. Segundo a investigação do Ministério Público do Pará, está em curso o levantamento de estrutura física do espaço que já se mostrou incompatível com os padrões de hospital regional. Está previsto o aproveitamento de paredes velhas de tijolos do antigo imóvel e parte do piso antigo. Não estão previstas obras de fundação e alicerces adequados para suportar o prédio, o que pode comprometer as estruturas erguidas futuramente. Segundo o promotor de justiça de Capanema, Dr. Nadilson Portilho, essa obra está acontecendo na surdina, sem as devidas prestações de informações à sociedade, ao Ministério Público do Estado, à Câmara Municipal e ao município de Capanema. Na ação civil pública, o MP do Pará requer que o governo do estado preste informações obrigatórias sobre o andamento das obras do Hospital Regional de Capanema, realize audiência pública sobre a execução de obras no prazo de 10 dias, conforme edital de licitação e contrato em vigor. O promotor Nadilson Portilho requer ainda a apresentação em juízo de relatório com o andamento das obras a cada 15 dias. Inclusive plano diretor físico, sob pena de imediato bloqueio de numerário em conta do Fundo Estadual de Saúde, fixando multa diária de R$50 mil, sem prejuízo das implicações civis por eventual ato de improbidade penal por crime de desobediência. O promotor pede ainda que o governo estadual seja obrigado a colocar placa na obra, sob pena de igual bloqueio de valor, conforme dito anteriormente. Ainda que o Estado do Pará forneça cópia do estudo técnico do Hospital Regional de Capanema ou da obra que está sendo realizada no terreno do antigo Hospital São Joaquim, do edital de licitação e do contrato celebrado com a empresa ganhadora, inclusive seja condenado ao pagamento de indenização em razão dos danos morais coletivos perpetrados, em valor arbitrado pelo juízo a serem depositados para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E olha, você vai assistir na próxima edição do jornal Mãe de Deus Notícias uma entrevista, inclusive, com o secretário de Estado, de Obras, o Dr. Rui Clautal, concedeu entrevista com exclusividade para a TV Mãe de Deus, falando inclusive dessa construção do hospital regional. Tanto o secretário estadual quanto o prefeito Chico Neto estiveram visitando as obras, também estiveram no shopping e a equipe da TV Mãe de Deus esteve acompanhando essa visita e você vai assistir na próxima edição aqui no jornal Mãe de Deus Notícias, hein? Olha, a Câmara Municipal já mandou o convite para a TV Mãe de Deus, avisando do encerramento desse ano parlamentar de 2017. Vai acontecer já neste dia 22, a partir das 19 horas. Olha, a cerimônia aí de entrega também, de medalhas e também de congratulações, tá certo? TV Mãe de Deus com certeza se fará presente no encerramento das atividades deste ano aí na Câmara Municipal de Capanema. Agradece aqui ao seu presidente, o vereador Rubem Anselmo. Muito bem, vamos continuar falando de educação e de artes, é isso mesmo. A Escola João Santos encerrou o seu ano letivo com uma grande mostra cultural. Nós estivemos lá para registrar para você. Uma iniciativa da direção da Escola Estadual João Santos agradou em cheio aos alunos no encerramento do ano letivo. Divididos em várias salas de aulas, os alunos puderam expor diversas habilidades nas diversas disciplinas propostas por seus professores. Neste stander, por exemplo, o visitante podia conhecer um pouco da evolução da escrita. Francisco Bruno, aluno do primeiro ano, se esforçava na explicação. Começou pela parte todo o tempo pré-histórico e do começo dos Homens das Cavernas,
começaram com vários tipos de desenho, mostrando que o tipo de desenhos de animais, de várias outras coisas assim, né, que eles desenhavam antigamente, como eles faziam, como ele desenhava com o sangue do próprio animal que eles matavam, ele desenhava, fazia diversos desenhos. A evolução tecnológica também foi amplamente explorada pelos alunos da escola, que levaram da velha máquina de datilografia até os computadores. Kiara é uma exceção entre tantos alunos que nunca tinham tido contato com as máquinas antigas. Qual foi a primeira vez que tu viste uma máquina de datilografia? Tem lá em casa uma máquina dessas, Aí eu sei mexer mais ou menos nela. Lá na tua casa, tu mexeste alguma vez na máquina? Sim, de vez em quando. Ainda funciona normal? Agora não, que as minhas irmãs quebraram tudinho. Agora, quando as pessoas vêm aqui visitar o teu stand, elas ficam assim admiradas com esses equipamentos antigos? Sim, fico, porque eu acho que elas nunca viram uma coisa assim, né? Elas só estão vendo aquelas novas, aí quando ela vê essa, ela fica espantada. Principalmente esse daqui, que era o computador, esse grande, porque até eu, quando vi, eu fiquei espantada, que, meu Deus, olha o tamanho dele, né? Primeiro computador, aí eu fiquei espantada quando eu vi. Aqui nessa sala da terceira mostra cultural do Colégio João Santos, olha, vários estandes foram montados. Eu vou mostrar para vocês aqui uma peculiaridade bastante interessante, que é aqui a parte de áudio. Estamos diante aqui, ó, de um toca-disco. E um detalhe importante, os primeiros DJ faziam as suas mixagens justamente aqui, ó, no vinil. Não existia pratos eletrônicos, então toda a mixagem era feita dessa forma aqui. O toca-disco, um vinil aqui, ó, tá aqui um vinil, tá certo? Do século passado, podemos dizer assim. Acertar o buraco aqui para botar o bichinho. Aqui nesse braço tem uma agulha e essa agulha passava por essas arranhaduras aqui do toca-disco. E o DJ trabalhava aqui, dessa forma aqui, ó. E as mixagens aconteciam em cima desses pratos de toca-disco. Era uma música. Muito bem. Aqui a gente tem um disco compacto, ó. Quando o cantor não tinha um repertório muito grande, ele gravava o compacto. Olha só que maravilha. Aqui, ó. Tá certo? Algumas coisas aqui, ó, das décadas de 80, ainda onde eles conseguiram aqui esses discos. E é interessante. Aqui a gente tem aqui, ó, videocassete. Geração atual talvez nem tenha visto uma fita magnética de videocassete. Antes dos DVDs aqui, a briga todinha era para conseguir um equipamento aqui de áudio e vídeo. E aqui o 3 em 1. O 3 em 1, por quê? Porque ele tinha toca-disco, ele tinha rádio e ele tinha fita cassete também, ó. Então era chamado de 3 em 1. Quem tinha um 3 em 1 na época tinha tudo e podia fazer a festa. Então tá acontecendo aqui no Colégio João Santos a terceira mostra cultural e a gente vai passear por aqui mostrando para vocês o que os alunos conseguiram reunir para mostrar aqui nesse espaço. Ao entrarmos numa outra sala, nos deparamos com equipamentos fabricados de forma artesanal e muito práticos. Neste stander, os alunos se esmeraram para reproduzir o conhecimento adquirido em sala de aula em prática, sob a direção do professor. Criou-se o triângulo imaginário no objeto que eles foram medir, né? De uma certa forma, eles até reproduziram através de linhas. E o ângulo desse triângulo, da medida desses lados do triângulo, né, e o ângulo formado por ele, foi usado o teodolito, né? E em cima disso fez os cálculos necessários. Carlos Eduardo assimilou bem a teoria, aplicando na prática todo o seu conhecimento. Esse trabalho aqui a gente fez com bastante materiais, foi usado com madeira, com nível. Ele não é assim comparado àquele industrial, mas ele é um bem artesanal, um bem criativo, como posso dizer. Que cumpre com a função dele. Que cumpre com a função dele, que é
explicar sobre a trigonometria e os ângulos. Já as meninas que antes tinham dificuldade com a matemática, depois da amostra, tudo ficou mais fácil. Bastante trabalho que deu, aí a gente teve uma aula na sala, né, com o professor, aí ele preparou a gente, sempre estava ajudando a gente quando a gente foi fazer a maquete. E aí também a gente teve os cálculos, a gente foi lá no Maria Amélia, tirou os cálculos, eu mais as meninas. Vocês foram na escola para fazer os cálculos? Sim, fomos. Tiramos os cálculos com o nosso Teodolito, a gente mediu também aqui, daqui até o nosso Teodolito, com uma trena, foi muito interessante e legal. A gente no começo não gostou que o professor escolheu a nossa turma, mas depois que a gente começou a fazer o trabalho, nós aprendemos, foi colocando em prática que a gente aprendeu esse assunto, nosso último assunto, né? Da matemática para as ciências biológicas, a professora Joselma atribui todo o sucesso ao empenho dos alunos. Como são alunos de terceiro ano, a gente já espera toda a iniciativa por conta dele. Na verdade, eu posso até dizer que o mérito é todo deles. Eu só joguei a ideia, a turma acatou e o trabalho foi todo deles. Eles foram atrás, eles buscaram material, eles se esforçaram. Você já deve ter dado uma volta. E todos eles se informaram, foram atrás do que realmente cada trabalho. E o assunto também, o assunto foi de escolha deles. Eu só joguei as ideias das doenças e cada equipe foi atrás do que ela se interessava, do que cada um queria desenvolver. Para fechar, né? Para fechar esse ano com chave de ouro para eles. Na amostra foi até possível fazer o teste do daltonismo. A aluna Cauli Leane estava com o discurso afinado. Pelas pesquisas que eu fiz, uma pessoa que for fazer esse teste, primeiramente ele não conseguir enxergar essas cores e não conseguir diferenciar nada, ele sim, possivelmente pode ter o daltonismo. Na avaliação da professora de biologia, os alunos mereceram a nota máxima. Para mim é 10, né? Não tem como ser outra. Para a direção da escola foi valiosa a amostra, que envolveu todos os alunos no encerramento do ano letivo. É um esforço muito grande, muito trabalhoso, mas é assim gratificante a gente poder encerrar o ano letivo 2017 com esse trabalho da Mostra Cultural, né? Nós estamos na terceira Mostra Cultural, onde a gente consegue realmente mobilizar a comunidade e perceber essa satisfação dos alunos. É um momento assim que eles fecham mesmo com chave de ouro, porque eles apresentam um trabalho realmente, trabalhos práticos, que tem um valor muito mais para eles, você conseguiu perceber isso, e assim, é um trabalho que a gente não abre mão de fazer todos os anos, é muito gratificante. E aí, olha, como vocês podem ver, a alegria, né, no rosto deles é isso aí, é a nossa turma do terceiro ano, também que está fechando com chave de ouro. E é essa satisfação que a gente luta no dia a dia para poder oferecer aos alunos da Escola João Santos. Eu fico muito grata também por você, que é nosso parceiro e que está sempre presente nos nossos eventos. Muito obrigada. Olha, parabéns aí pelo empenho da direção da Escola João Santos, né? Esses alunos aí que nós vimos no encerramento, terceiro ano, que prestaram o exame ao Enem. A gente está aqui na expectativa para que muitos alunos de escola pública, não só do João Santos, mas também Padre Salles, de Dom João VI e tantas outras escolas aqui de Capanema, possam, né, aprovar os seus candidatos, seus alunos, e possam comunicar aqui a TV Mãe de Deus para a gente fazer a cobertura da Festa do Calouro, tá certo? E olha, antes de nós irmos para o apoio cultural, deixa eu lembrar para você que começa exatamente nesta segunda-feira, dia 18, mais um festejo Marujada de São Benedito, lá da Dona Maria Sueca, e vai até o dia 27, tá certo? E a gente vai também tentar acompanhar as principais atividades deste importante festejo religioso e cultural aqui da nossa cidade. No saia daí, nós vamos a um breve intervalo para o nosso apoio cultural. Na volta, vamos ver como foi a celebração dos 29 anos de vida sacerdotal do nosso Frei Rodrigo e também a ação social que o Ministério Público levou para Miraselvas. No saia daí, voltamos já.